Mas vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Daniel. Para quem conhece também, continuo sendo no jornada. E até o ano passado eu vinha falando sobre o ATDR, máquina de fusão. E aí eu vi que tem a galera. Quer ver? Quem é do atendimento aqui? Quem é do escritório? Quem é do financeiro? Então a plateia era bem diversificada e minha palestra estava muito técnica. Então eu dei uma pincelada nesse ano, eu mudei, até porque eu mudei de empresa também, hoje eu estou na OptiTimes. E eu falei, como eu não tinha uma formação assim, de engenharia, como que eu me virava na área comercial? Eu tentava entender as siglas. Por exemplo, eu brinquei com a minha amiga ali, eu falei, o que é FTTH, que você ouve o tempo todo? Ela, é verdade, né? Não sei. Eu falei, pô, Fiber to the Home, a fibra ótica na sua casa. Ela, é isso? Então as coisas vão ficando mais claras quando você traduz as letras, né? Por isso que eu dei o nome da palestra de Sopa de Letras. E cadê? O DJ, palestra técnica, mas faz parte. E aí a gente vai bater um papo aqui, meia hora, eu vou tentar resumir ao máximo em cima disso aí, beleza? Desculpe para os senhores que já estão há muitos anos aí em campo, talvez o que eu fale aqui é bem básico, mas a ideia é essa, né? Explicar um pouco o que é o EPOM, o que é o GPOM, o que é agora o XGS-POM, os caras vão ficando malucos, né? Pô, tava nessa tecnologia, agora já está no upgrade. Então a gente vai tentar abordar de tudo um pouco, beleza? Aquela fotinha marota, depois você posta a gente lá, isso, da Marcos Daniel. Feras em redes também, eu vou falar no final. Mas vamos lá, sem mais delongas, que o tempo é curto. Tudo é sigla. Para quem estuda rede, uma coisa bem básica que você vê lá em redes é a tal da camada OSI, né? Também já é uma sigla, Open System Interconnection, né? Conexão de sistemas abertos. Então, aqui, quem lembra? Física, enlace, rede, transporte, seção, né? Aquelas 7 camadas, que é toda a comunicação do ponto A para o ponto B. Meninas do atendimento, falando em comunicação, já quero dar uma dica para vocês. Vocês têm que estar em pleno alinhamento com quem está em campo, né? Vamos tentar entender o que o técnico também está sofrendo. E o técnico de campo tenta entender o que as meninas passam no atendimento. Quanto mais a comunicação aqui tiver redonda, melhor. Menos tempo na rua, às vezes chamado que não precisaria ter ido lá, porque tempo é dinheiro, ok? Mas só um detalhe que eu falei, quando eu for falar de comunicação, eu quero fazer esse atento. Mas seguindo aqui, tudo a gente fala rede POM, EPOM, GPOM, né? Está todo dia na nossa mente essas siglas, mas vamos entender essa sigla. Para entender, antes de falar de EPOM, vamos entender o que é o POM. A minha rede POM é uma sigla também em inglês, olha lá, Passive Optical Network, ou seja, uma rede de ótica passiva. Sem sacanagem, alguém pode me explicar, se tratando de equipamentos, o que é passivo e o que é ativo? Sei, né? Tratando de equipamento. Hã? É isso aí, eletricidade. Ou seja, todo equipamento que eu ligo na tomada, ele é um ativo. Se eu não ligo, passivo. Então vamos fazer um exemplo aqui. Um switch. Qual é a função do switch? Tem várias portas e eu consigo atender vários pontos de rede, vários computadores ali. É isso? De uma forma bem básica. Beleza, meninas? O switch é ativo ou passivo, Marcos? O switch? É. Quando ele está desligado é passivo, quando ele está ligado é ativo. É ativo, é isso aí. Entenderam? Agora tem um elemento na rede ótica que ele faz algo parecido. Ele divide o sinal. Você chega com uma fibra, ele divide para 8 fibras, que é o...
Vocês falaram splitter? A salva de palma, cara. Todo lugar que eu passo, os outros falam splitter. O mestre splitter, não é? Aqui em Maceió é splitter. Que maravilha, gostei. E aí, o splitter está lá na rua, dentro da caixinha, passa energia nele, ele é energizado ou não? Então ele é um elemento passivo, né? Então começa a nascer aqui a minha rede ótica passiva. O sinal passa, se divide lá no splitter, eu consigo fazer vários atendimentos. O FTTH eu já falei, né? A fibra até a casa. Só que pode ser que você encontre a sigla aí, ó, FTTX. O que é o X na matemática? Quando eu não sei o valor, eu boto um X. É a mesma coisa aqui. Eu não sei o que eu vou usar lá no final, que a gente chama de última milha. Eu sei que até determinado ponto eu vou com fibra ótica. Agora, se da garagem do prédio para os andares eu vou usar cabo de rede, vou usar qualquer outra tecnologia que não seja fibra, então põe um X lá. Até porque não existe só FTTH de home. Existe FTTB, de building, né? Prédio, FTTC, alguns falam container, outros falam calçada. FTTD, que é desktop, quando você chega com a fibra até o computador. Ok? Tem uma tecnologia muito legal que eu não coloquei aqui, mas eu acho bacana comentar para vocês ficarem atentos, que é o POL, P-O-L, Passive Optical LAN. Dá uma pesquisada sobre essa tecnologia. Você pega um prédio novo, você pega toda a estrutura de um galpão novo que a indústria vai construir, você vai levar sua internet, por que você não estuda sobre POL e de repente você já oferece essa tecnologia para o cliente? Né? Que você tira, resumindo, qual é a ideia do POL? Você tira todo o cabeamento estruturado, o cabo de rede, e faz tudo em fibra ótica. Um OLT, uma ONU na mesa, claro que não são a mesma solução que você usa na casa dos clientes. Né? Mas dá uma pesquisada, Parks tem, Furukawa tem, estou fazendo merchan aqui, mas é essa sigla, P-O-L, beleza? Vamos seguindo. Eu costumo brincar, hoje de manhã eu peguei as recepcionistas ali do estande, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, que universo que é esse. Aí uma pergunta básica que eu faço é, como que a internet chega na sua casa? Já pararam para se perguntar? Né? Não os caras de campo aqui, que é fera, mas os meninos aí do atendimento, a galera que não tem essa vivência na rua. Né? Então é simples, essa figura aqui, eu tentei resumir aqui como é que a internet chega. Eu tenho um provedor lá de internet, vamos imaginar o cenário. Então está aqui a casa da... Cristina. Já esqueci, né? Foi meia hora que a gente tirou uma foto. Está aqui a casa da Cristina. Agora vem a briga. Está aqui o provedor. Fala o nome do provedor aí. Aí, você... WordNet. Está aqui a WordNet, o meu amigo Gilson. O Gilson, lá na empresa dele, tem um rack com vários equipamentos, certo? Opa! Tem um rack com vários equipamentos. Um dos equipamentos é uma famosa OLT. Como essa sigla. O que significa? Optical Line Termination. Ou seja, onde está terminando a minha rede ótica. Mas vamos imaginar que eu estou começando. E aí existem vários tipos de OLT. Tem no forma que a gente chama de chassi, né? Que, por exemplo, o cara compra o chassi, mas ele tem pouco cliente, então ele comprou uma placa só. Aí, na medida que ele vai crescendo, vai aumentando o número de usuários, de assinantes, que é o sonho do provedor é crescer, obviamente, aí ele vai comprando outras placas e vai fazendo upgrades. Ou existe esse modo que a gente vende lá, que é o standalone, ou seja, é só uma placa, o cara bota lá no rack, beleza? Aqui, esses cabinhos amarelos que vocês estão vendo, são cordões de fibra ótica. Então, saiu toda uma conexão aqui, esses cordões. Eu tenho um DGO, aqui também no rack, que é um distribuidor geral ótico. Ou se for um DIO, que nem meu amigo falou mais cedo aqui, o Diego, é um distribuidor interno ótico, onde eu faço todas essas conexões da fibra. Aí daqui, ó, vai para a rua. E o meu cabo ótico, vocês não tem o cabo lá? 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras. Vai dobrando, né? AS, autossustentável, de 80, né? Ou de 120. Significa o quê? Ele tem que respeitar um vão de 80 metros. Né? Então esse cabo, ele está todo aqui, ó. Ele está chegando aqui no DGO. Aí ele vai para a rua.
Se do meu provedor, vamos imaginar assim, até a casa da Cris ali, vou falar Cris para não errar. Eu tenho 20 quilômetros, só que eu comprei a bobina com 2 quilômetros, não é assim que vocês compram, 2 ou 3 quilômetros. Então, o que eu tenho que fazer a cada 2 quilômetros? Emendas, fazer fusões, certo? Para eu emendar uma fibra ótica, não sei se alguém que já acompanhou, acho que a maioria sim, eu tenho que decapar toda a capa do cabo, tiro ali os elementos de tração, o Kevlar, que é aquele amarelo, que é o mesmo usado em coletes, né? Até chegar na fibra, que a gente chama fibra nua, que ali eu tiro o último revestimento de proteção, que é o acrilato, clivo, ou seja, eu faço um corte para a ponta dela ficar perfeita, que é o clivador, né? E aí sim eu coloco na máquina e faço a fusão. Beleza, eu fiz todo esse processo de decapar. Aí eu brinco com algumas pessoas. E agora? Como é que eu coloco de volta no poste? Se eu tirei toda a capa, como é que eu vou pendurar de novo o meu cabo lá? É por isso que essa fusão ela é feita numa caixa de emenda. Por isso o nome CEL, Caixa de Emenda Ótica. Beleza? Tudo sigla. Aí eu vou caminhando. Essa CEL ou a CTO, Caixa de Terminação Ótica, vai ter lá os splitters, que nós já falamos aqui. Ele vai dividindo, né? Então, quero atender determinado bairro. Chego, tenho ali 8 casas, tiro uma fibrinha ali daquele cabo, para atender aquela rua, consigo atender 8 residências, e assim vai indo, né? Eu vou fazendo derivações da minha rede. Até chegar lá no poste. Quando eu cheguei no poste, na sua rua, do poste para dentro da sua casa, eu vou usar um cabo óptico que tem uma única fibra. Até agora eu estava falando de 6, 24, né? Quando eu chego na última milha, já para entrar para dentro da sua casa, que é o cabo, tem uma única fibra, é o cabo drop, muito bem. E aí, lá dentro, eu conecto ele numa ONT ou numa ONU, e eu vou falar mais para frente aqui. Bom, de uma forma bem resumida e bem rápida, em geral, deu para entender como é que a internet chega na sua casa, para quem não é de campo aí, principalmente. Então, vamos seguir. Aí, toda essa parte que eu falei aqui, ó, caixa de emenda, caixa de terminação ótica, o próprio DIO, são elementos passivos. Né? Eu não coloquei aqui, mas eu poderia considerar os cabos, as ferragens. Tá? Então, são os elementos passivos. Tem os conectores também. Eu fiz questão de colocar essa sigla aqui, ó, UPC e APC, que é onde a galera faz uma confusão danada. Por que acontece? Claro, para eu poder ligar a fibra ótica nos equipamentos, a ponta dela tem que estar conectorizada, certo? Essa parte verde que vocês estão vendo é o modelo do conector. Então ele vai ser SC, que a gente falava aí, sapo casa, né? Os mais velhos, faca casa, FC, LC e por aí vai. A ponta do conector tem um ferrolho branco, que é o que dá proteção, é uma cerâmica que protege a ponta da fibra. Antigamente ela era redondinha, ainda tem a redondinha, que é o PC, tá vendo? Algo azul. Só que eles perceberam, os fabricantes, ao longo do tempo, que se eles fizessem um chanfrozinho na ponta, deixasse a ponta mais angular, a inserção da luz seria melhor. Então, teria um aproveitamento melhor da luz dentro da fibra ótica. Então, por isso criou-se o APC, que é de angular contato físico. Contato físico angular, também é uma sigla em inglês. Beleza? Então, por isso, meio que padronizou o conector verde. Tá? Então, por favor, principalmente quem é técnico de campo, não confunda verde com azul. Não, se o cordão é verde, não vai colocar no equipamento que a portinha lá está azul. É o UPC, né? Isso é uma confusão básica. A galera às vezes não sabe a diferença da caneta de limpeza. É importante que mais dá problema numa rede e os técnicos não se ligam, é o conector. Esse conector vem com uma tampinha, ó, que a gente brinca falando que não é chiclete. Os caras que é de campo já dá risada. Por quê? Ele está acostumado, arrancar e já enfiar na boca, ficar mastigando o dia inteiro enquanto trabalha. Não é, essa tampinha é feita para, olha que mágico, protege o ferrolho, né? Muito bacana. Então, tem uma caneta que faz a limpeza do conector. A diferença daquela caneta branca para roxa, não sei se os senhores sabem, é que uma é mais grossa de 2,5 milímetros
para limpar conector SC, que o ferrolho é mais grosso. Se você pegar o conector LC, que é aquele que vai no GPIC, lá no equipamento, ele é mais fininho, é 1,25 milímetros. Então, aí é a canetinha roxa, e a pontinha dela é mais fina. Então, tenham sempre a prática de fazer limpeza de conector, gente. É muito importante. O Eduardo Key mostrou mais cedo aqui o microscópio. Beleza? Seguindo, então, parte de ativos, ok? A parte de passivos, aliás. A parte de ativos é onde vem a OLT, que eu já mencionei, a ONU e bridge. Bridge é um termo em inglês, quer dizer ponte, que é justamente a função dessa ONU. Lembra que eu falei que eu cheguei na casa com a minha fibra ótica? Só que, olha, o seu computador vai fibra ótica? Não, vai um cabinho de rede azul, não é isso? O seu roteador não vai um cabo de rede azul, que é elétrico? Então eu preciso fazer essa conversão, eu preciso fazer essa ponte do óptico para o elétrico, ok? Que é exatamente essa função da ONU. Ó. Eu cheguei com óptico, converto ela, aqui tem uma entrada óptica e tem uma saída elétrica lá, ó, conector RJ45. Aí eu consigo conectar o meu roteador. Beleza? Se eu juntar essas duas peças numa única peça, eu vou ter a ONT. Ou ANU com Wi-Fi. A terminologia aqui, o nome é o mesmo. ONT quer dizer Optical Network Termination, ou seja, a terminação da minha rede óptica. Ou ONU, que é Unity Optical Network, né? Enfim. E aí você tem vários fabricantes aqui de ONT. Bom, o terceiro segmento que eu gosto de dividir a minha palestra é a parte de instrumentos e ferramentas, é onde eu gosto, eu trabalhei a vida toda. E o que é mais legal, que a hora que você sair aqui nos estantes, principalmente dos distribuidores, que tem aqui a Antec, a Shopify, vocês vão ver que o portfólio deles é dividido nesses três nichos. Eles têm a linha de passivos, tem a linha de ativos e tem a linha de instrumentos e ferramentas. Beleza? E nem aqui, por exemplo, imagine a seguinte situação. O técnico ele anda com uma bolsinha que a gente chama de kit de ativação. Por quê? Ele vai ativar um cliente. Ele chega na casa, faz a conexão, a primeira coisa que ele tem que fazer é testar o sinal. Então ele usa um optical power meter, um medidor de potência. Só que se aquele sinal está fraco, ele precisa investigar. Hoje, como tem bastante mulheres, e sem querer ser machista, mas eu vou dar um exemplo. Sabe quando você está lavando o quintal? Aí você chega lá embaixo, a potência da água diminui. Ah, que droga. Eu ficava doido. Na hora que eu olhava para trás, o quintal era grande, era a mangueira que tinha torcido. E para variar lá perto da torneira, né? Você tem que colocar o quintal todo para tirar a torção. A fibra ótica é a mesma coisa. Se eu estou lá na ponta da casa do cliente e o sinal chegou fraco, alguma coisa aconteceu ao longo da rede. Que está gerando o quê? Uma perda de sinal. Perda é o mesmo que atenuação. Eu preciso atenuar aquela dor da pessoa, ou seja, eu preciso diminuir. Toda vez que eu estou falando de atenuação, eu estou falando de diminuir algo. Diminuir o quê? A potência. E quais são os elementos que causam essa diminuição de potência? Eu tenho a fusão da fibra ótica, eu tenho o próprio conector que eu mostrei aqui, eu tenho o próprio splitter, que é o maior vilão. Você tem ideia? Enquanto numa fusão eu falo de 0,1 dB, que é bem baixo, ou um conector 0,65, ou seja, não chega a nenhum dB. Quando eu tenho um splitter de 1 para 8, eu já estou falando de 10 dB. Né? E aí a coisa começa a ficar alta. Então, todas essas perdas, existe um instrumento que consegue fazer essa análise na fibra ótica e falar aonde que está a perda e quanto que ela está dando de perda. Certo? Esse instrumento é o OptaDR, que a sigla também é em inglês, Optical Time Domain Reflectometer, ou seja, um reflectômetro óptico no domínio do tempo. Por quê? Porque ele trabalha com reflectometria. Ele manda um pulso de luz na fibra e, baseado na luz que retorna para ele, ele calcula o tempo que demorou para voltar, então ele determina a distância. Por isso que ele fala, sua fibra está rompida a 10 km. A 5 km você tem um splitter de 1 para 8 que está te gerando 10 dB. Esse cara é uma ferramenta indispensável. Pena que todos os provedores só compram o TDR para fazer manutenção.
E a minha palestra o ano passado foi o Brasil todo rodando falando isso. Para de pensar que o TDR é só para localizar rompimento. Você construiu uma rede nova, pegou um bairro novo, acabou de construir a rede, segura a ansiedade de ligar o LT e sair vendendo os planos. Gasta mais um dia de trabalho e certifica toda a sua rede. Às vezes o técnico estava num dia de fúria, fez a fusão de qualquer jeito, o conector que você comprou não era bom. Então, se você tivesse certificado a sua rede antes de ligar o LT, talvez você resolveria o problema. Porque não adianta, você vendeu o plano, instalou lá, cliente, assinante, aí começa a pipocar os problemas. Quanto que custa um cliente 10 minutos fora do ar? Não responda, né? Porque hoje está tão difícil manter o cliente, imagina você deixar ele sem sinal. Mas vamos lá. Aqui algumas outras siglas, que o tempo não dá, mas quando eu falo de dB é decibéis, a perda, MM é fibra multimodo, LSM é monomodo. Normalmente eu falo o que é comprimento de onda. Eu acho legal que vocês ficam vendo esse númerozinho, 1490, 1600. O que é isso? Resumidamente, é a cor da luz. Aqui, ó, por exemplo, eu trouxe aqui uma caneta. Todo mundo chama de caneta ótica, mas o nome técnico é VFL. Também é uma sigla. Visual Fail Locator, né? É o localizador visual de falha. Por quê? Porque se eu colocar ele na fibra, ó, é de fato uma lanterninha, eu liguei, a ponta da fibra já é iluminada. E se essa fibra aqui tivesse rompida, ó, não sei se dá para vocês verem aí. Aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas vocês viram? A pilha já deve estar apagada. Mas enfim, aqui ela ficaria vermelha de uma forma que eu iria ver a falha. Por isso que chama localizador visual de falha. Se você pegar a caneta e olhar, bem pequenininho lá na etiqueta, está escrito assim, 650 nm, ou nanômetros, ou nanômetros. Essa sigla aqui é uma faixa. Lembra daquele lá, o infravermelho, infrared, que você achou que você nunca ia usar na escola? Chegou a vez de você usar. Até 750 nanômetros é uma luz que eu enxergo. Ó, esse laser aqui, por exemplo. Acima disso, existe luz, é a cor da luz, mas eu já não enxergo. É onde a brincadeira começa a ficar perigosa, porque você colocar a fibra ótica lá, você viu? Não. Colocar o olhão lá, você corre risco, tá? Então aqui, ó, acima de 650, eu vou ter 850 e 1300, que é a fibra multimodo. De 1310 a 1625, eu tenho a fibra monomodo. Então, como se fosse a frequência. Beleza, pessoal? Estou correndo um pouco porque eu tenho só mais 2 minutos. Mas está dando para entender? Ou eu estou muito acelerado? Então, isso é comprimento de onda, tá? Por que o pessoal fala assim, eu quero uma TDR de fibra ativa? Porque, normalmente, a ONU, ela trabalha na faixa de 1310 e a OLT, 1490. Uma emitindo sinal para a outra. A OLT conversa com a end user, certo? Se eu pego um OTDR, vou lá na casa do cliente e emito um sinal em 1550, eu vou ter problema, que é uma frequência próxima ali, e que a OLT também está trabalhando. Então, eu vou ter um conflito de luz. Então, o OTDR, para que ele seja vibrativo e que trabalhe sem que eu precise desligar a minha OLT para testar, ele tem que ter uma segunda porta que trabalhe na janela de 1625. Nossa, aqui é um negócio que deu feito, não foi eu que derrubei, não. Entenderam? Trabalho com 1625. Custa um pouco mais caro, mas vale a pena. Outra coisa, falando em OTDR, vocês têm que se atentar. Todo mundo me pergunta errado. Marcos, qual é a distância que testa esse OTDR? O OTDR não se compra por distância, se compra por range dinâmico. 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB. Tá bom? Uma outra aula, ou se depois vocês quiserem no meu stand, eu explico um pouco mais a diferença disso. Para a gente fechar, vamos falar então dessas siglas doidas que o pessoal fica, EPOM, mas agora já é GPOM, e o que é o XGPOM? Uma forma bem resumida e bem rápida. O POM vocês já entenderam o que é, certo? Basic Optical Network. E o E é de internet. Então, quando eu estou falando de uma rede EPOM,
Cada porta da OLT eu vou conseguir atender só 64 ONU, certo? Vamos entender aí 64 residências. A taxa, vou trabalhar com 1.25 gigabits por segundo de up e down. E o comprimento de onda é 1490 e 1310. Foi aquilo que eu falei, a OLT manda 1490 e a ONU manda 1310. Beleza? Quando eu coloco um G no lugar do E, significa que agora é gigabit. E aí, de 64, eu dobrei minha capacidade para 128. Opa, já consigo rodar uns protocolos em cima e minha taxa de 1.25 dobrou para 2,5. Só que só para down, para up continua 1.25. Meu comprimento de onda eu mantenho o mesmo e agora eu consigo entregar 1 GB. Então, se eu for pôr um link dedicado a alguma coisa, minha rede tem que ser GPON. Aí, eu mal me acostumei com o GPON, já chegou o cara me oferecendo um X GPON. O que é o X em algarismo romano? Qual é o número que ele representa? 10. Então, significa que agora eu tenho 10 GB. Tá? E a minha rede continua assimétrica. O que é assimétrica? Que eu tenho 10 GB de down e 2,5 para up. Então, não tem uma simetria, não tem uma coisa igual. Se eu igualar aqui, ó, 10 para down e 10 para up, significa que eu tenho uma rede simétrica. Então, eu coloco um S aqui, ó, X de 10 GB, G de gigabit e S de simétrico. Simplesmente isso. E é claro, de 128 eu já dobrei minha capacidade para 256. Ok? Ou seja, na medida que seu provedor for crescendo, você vai fazendo upgrade de tecnologia e de equipamentos. Até porque isso custa caro. E por custar caro, uma observação que eu sempre faço na minha palestra, apesar de ser vendedor, é eu falar assim, calma, não dorme no barulho do vendedor. Às vezes vai te vender uma placa mais cara, vai te vender uma Ferrari, sendo que o Corolla já te atenderia. Então, de preferência, consulte um consultor técnico para analisar a sua planta, ver que momento que você está e aonde que você quer chegar. Aí você faz investimento em equipamentos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado. Aqui tem uma tabela. Ah, desculpa, eu não podia encerrar sem falar disso. SVA. Essa sigla significa Serviço de Valor Adicionado. A internet você já entrega. O que você pode entregar a mais para faturar em cima do seu cliente? Por exemplo, porque tem muito problema de lag, que é game, que joga. A Cariaco tem um software lá que é Exit Lag. Você pode vender isso, agregar para o cara, ó, vou pôr mais R$ 9,99 no seu plano aqui. E, infelizmente, foi o que eu falei em outra palestra. Os provedores ficam se pegando, se brigando com o preço cada vez diminuindo. Eu falo que qualquer dia vai chegar uma época que a internet vai estar de graça no Brasil, né? Porque a instalação já é, então só falta virar os planos. Então, para dessa guerra de preço e tenta adicionar valor do seu serviço e justificar o aumento da sua parcela. Beleza? Obrigado. Treinamento online é o projeto do Feras em Redes. Se vocês puderem curtir lá no Instagram e o meu pessoal. E Bora Pro Play é um programa muito legal. Vai ao ar todos os sábados no YouTube. Cobrimos agora um outro evento em São Paulo com várias entrevistas com engenheiros, com pessoas renomadas no mercado. Depois, se vocês acessarem o YouTube lá, coloca Bora Pro Play, vocês vão ver todas essas entrevistas. É um programa bem legal para o nosso mercado de telecom. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Valeu!